Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 7 de junho, nós vamos meditar de Salmos, do capítulo 34 ao capítulo 36. E que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Vamos iniciar com mais um Salmo de Davi. E nesse aqui é um momento inusitado da vida de Davi. Esse Salmo fala da ocasião em que ele fugiu como louco de diante de Abimeleque, né? Abimeleque o expulsou da sua presença porque pensou que Davi estava louco. Davi se passou de louco. E sabe quem era Abimeleque? Nada mais, nada menos do que um rei filisteu. E aí você já entende o porquê, né? Que Davi se fingiu de louco na presença de Abimeleque. Mas esse Salmos 34, e você vai ver que o Salmo 35 é quase que uma continuação, é um lamento dele por traição. O capítulo 34 tem muito a nos ensinar. E ele começa louvando ao Senhor. Louvarei ao Senhor em todo o tempo, e os meus lábios sempre o louvarão. Somente no Senhor me gloriarei. Que todos os humildes se alegrem e vejam, e venham e proclamem a grandeza do Senhor junto, exultemos o seu nome. Busquem ao Senhor. Busquei ao Senhor e ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Os que me olham para eles ficaram radiantes. No rosto deles não haverá sombra de decepção. Clamei ao Senhor em meu desespero e ele me ouviu. Livrou-me de todas as minhas angústias. O anjo do Senhor é guardião. Ele cerca e defende aqueles que o temem. Provem e vejam que o Senhor é bom. Tremam o Senhor, vocês que são seus fiéis, pois o que teme terão tudo o que precisa. Até mesmo os leões jovens e fortes passam fome, mas os que buscam o Senhor de nada terá falta, né? Os que buscam ao Senhor se fartará. Olha só na RA, o 34, versículo 5, ele diz: busquei ao Senhor e ele me acolheu. Livrou-me de todos os meus temores. Contemplai e sejam iluminados. Os vossos rostos jamais sofrerá vexame. Clamou este aflito, e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os livra. Provai de vede que o Senhor é bom, e bem-aventurado o homem que nele se refugia. Temei ao Senhor, vós santos, porque nada falta àqueles que o temem. Que extraordinário, não é? Esse texto, quando você se sentir aflito, lembre-se disso. Aqueles que temem ao Senhor se fartarão, de nada terão falta. É uma promessa que Deus traz logo aqui no Salmo 34, né? Por isso que eu falei que o Salmo 34 tem muito para nos ensinar. E aí ele continua, e eu quero falar um pouquinho a respeito do versículo 12, versículo 12 diz assim: quem deseja ter uma vida longa e próspera? Esta é uma pergunta dele. Quem é que quer ter uma vida longa e próspera? Até eu que sou boba, não é? Falaria o tolo, né? Qualquer pessoa falaria: eu quero ter uma vida longa e próspera. Mas ele traz aqui segredos, né? Ele traz aqui o caminho para você ter uma vida longa e próspera. Então, vamos tomar atenção e anotar a receita de hoje, que é:
Primeiro lugar, refreie a sua língua da maldade. Então, quer ter uma vida longa e próspera? Refreie a sua língua, né? Os lábios de dizerem mentiras. Então, tome cuidado para não falar maldade e não falar mentira. Tiago fala que da língua procede a bênção e a maldição. Da língua procede a vida ou a morte. Então, quem é que escolhe? Sou eu, né? E aqui, o primeiro conselho que ele me dá para ter uma vida longa e próspera é refrear a minha língua. Segundo, afaste-se do mal. E não é só afastar do mal, pratique o bem. Então, é o segundo segredo que ele me traz. Busque paz, né? Então, afaste-se do mal, pratique o bem, busque a paz, esforce para manter a paz. Então, muitas coisas vão querer roubar a tua paz. Não é ter paz em momentos, não é buscar a paz apenas para dormir ou buscar a paz para o dia do seu aniversário. Não, busque a paz e lute, esforce para manter a paz. Os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos abertos para o seu clamor. O Senhor, porém, volta o seu rosto contra os que praticam o mal e apagará da terra a lembrança deles. O Senhor ouve o justo quando este o clama por socorro. Ele os livra de todas as suas angústias. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e resgata os de espírito oprimido. O justo enfrenta muitas dificuldades, mas o Senhor o livra de todas elas, pois o Senhor protege os ossos do justo e nenhum sequer será quebrado. A calamidade certamente destruirá o perverso. Os que odeiam o justo serão castigados. O Senhor, porém, resgatará os que o servem. Ninguém que nele se refugia será condenado. E aí ele continua o capítulo 35. Já o capítulo 35, né? É um lamento dele. Um lamento por quê? Porque Davi viveu em meio a pessoas que o traíram, não é? A gente vê o próprio Saul, né? Ele queria Davi, mas ao mesmo tempo queria matar Davi, né? E o Senhor defende-me dos que me acusam, luta contra os que lutam contra mim. Põe tua armadura e toma o teu escudo e prepara-te para a batalha e vem me socorrer. Levanta a tua lança, o teu dardo contra aqueles que me perseguem. Levanta e ouço, quero que eu te ouça dizer, eu lhe darei vitória. Quem não gostaria de ouvir isso em meio às batalhas da vida? Meu filho, minha filha, te acalme, que eu te darei vitória. Davi também ansiava por isso. E em meio a muitas batalhas, Davi consultou ao Senhor para ter certeza se deveria enfrentar aquela batalha e qual seria o resultado desta batalha. Sejam derrotados e humilhados os que procuram me matar. Recuem envergonhados os que planejam me prejudicar. Sopra-os para longe como palha ao vento, e que o anjo do Senhor o disperse. Torna o caminho deles escuros e escorregadio, e que o anjo do Senhor os persiga. Não lhe fiz mal algum, mas eles me preparam armadilhas, sem motivo, abriram a cova para me pegar. E aí o interessante é que em meio a esse lamento, no versículo 9, Davi para e diz assim, então eu me alegrarei no Senhor, exultarei porque Ele me salva, eu louvarei e com todos os meus ossos do meu corpo. Senhor, quem se compara a Ti? Quem além de Ti resgatará o indefeso das mãos fortes? Quem protege o pobre e o humilde daqueles que o exploram? E aí ele fala,
Pagam-me o bem com o mal. Estou desesperado. Quando eles ficam doentes, eu lamentava, humilhava-me com jejum por eles, mas as minhas orações não eram respondidas. E aí ele diz, mas agora, em meio à aflição, eles se alegram, né? Então, por isso que é um salmo de lamento e traição, porque ele se sentia traído por pessoas que ele queria bem. Ele se sentia atraído por pessoas que ele orou quando estava em dificuldade, mas que agora riam dele. E aí ele continua, zombam de mim, me insulta, mas aí, quando chega no versículo 18, novamente ele para e diz, então te darei graças, Senhor, diante da comunidade. Não permita que os meus inimigos traiçoeiros riam de mim. Não falam de paz, tramam contra os que vivem tranquilo na terra. Gritam, agora o pegamos, nós vimos com os nossos próprios olhos. Viste tudo isso, Senhor? Não permaneça calado, Senhor, e não me abandones agora. Desperta, levanta-te para que faça justiça. Defende minha causa. Seja envergonhado e humilhado os que se alegram da minha desgraça. E aí ele finaliza dizendo, grande é o Senhor, que agrada de abençoar o seu servo com paz. E então proclamarei tua justiça e louvarei-te o dia todo. E aí nós vamos ver o nosso último salmo, que é o 36. E aí nós vamos ver que na sabedoria, né, nós temos a natureza revelada, a natureza do homem, que o homem é pecador, né? Ele fala isso. Ó pecado, o pecado do ímpio sussurra ao seu coração. Ele não tem o menor temor de Deus. Em sua cega presunção não percebe quão grande é a perversidade. Tudo que diz é distorcido, é enganoso. Não quer agir com prudência, nem fazer o bem. Teu temor, Senhor, é imenso. Teu amor, como os céus, tua fidelidade vai além das nuvens, tua justiça é como montes imponentes, teus decretos como profundeza dos oceanos. Tu cuidas tanto das pessoas como dos animais. Como é precioso o teu amor, ó Deus, e tua humanidade encontra abrigo sobre as tuas asas, os alimentos com fartura de tua casa e deixa que beba dos teus rios de delícias, pois és fonte de vida, a luz pela qual vemos. Derrama teu amor sobre os que te conhecem e concede justiça aos sinceros de coração. Deixa eu orar por você, Senhor, nesta manhã. Colocamos diante de Ti a nossa vida, tudo que temos e tudo que somos. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe.